Então vamos a Ezequiel, nós vamos ler, na verdade, vamos ler alguns textos, você fique ligado aí, vai mudando de texto à medida que eu te falar, para a gente ganhar tempo. Então Ezequiel capítulo 38, versículo 1. Aleluia. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Pute, e com eles todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos, virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Versículo 11. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolho nem porta. Verso 14. Portanto profetiza ao filho do homem, dize a Gog: assim diz o Senhor Jeová, não o saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Virás, pois, do teu lugar com das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso. E subirás contra o meu povo de Israel, como uma nuvem para cobrir a terra, no fim dos dias. Sucederá que hei de trazer contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, os seus olhos, ó Gog. Versículo 19. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar. Preste atenção nisso. De tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves dos céus, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. Os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Tem que ser algo muito forte, não é verdade? Porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele, por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Agora só o versículo 3 do capítulo 39, porque diz respeito a algo que eu vou dizer. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Agora, os velozes, corra para Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10. Gênesis 10, 1.
Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã e Tubal, e Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Digam graças a Deus. Agora corre para Apocalipse. Hoje você vai ler a Bíblia toda que você deveria ter lido durante a semana. Apocalipse capítulo 6. Vai dando um amém aí para me ter uma ideia. Apocalipse 6, 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Agora 28, versículos 7 e 8. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Podem se assentar dando glória a Deus. Desde o mês profético em fevereiro, que nós ministramos aqui sobre as profecias, eu tenho, porque esse é meu trabalho, eu vivo para isso, então eu tenho que ficar de olho no que está escrito na palavra de Deus e aquilo que está acontecendo ao redor da terra, porque se nós não observarmos as profecias e não soubermos o que a Bíblia diz a respeito de coisas que estão por acontecer, e não prestarmos atenção naquilo que está acontecendo, nós vamos brincar na hora errada. E quando nós brincamos na hora errada, nós estamos colocando nossas almas em risco, e grande risco. Porque por mais que Jesus tenha avisado, por mais que a Bíblia Sagrada tenha falado, muitas pessoas serão pegas de surpresa no dia do arrebatamento. O arrebatamento está próximo, Jesus vai arrebatar a sua igreja, a Bíblia fala sobre isto, mas a Bíblia nunca disse o dia exato e nunca vai dizer. E digo mais, Cristo na terra como homem não sabia esse dia. E o Pai omitiu do Filho por várias razões. Uma delas é porque o arrebatamento da igreja diz respeito é a expressão de um tipo que é o casamento judaico. E fazia parte da liturgia, do processo do casamento judaico, o noivo não saber o dia em que ele ia trazer a noiva para casa. Porque essa decisão ficava a cargo do pai, que tomava a decisão de acordo com o andamento da construção que tinha que ser feito na casa do pai, porque na cultura judaica é diferente da cultura ocidental. Quando um homem se casava, ele trazia a esposa para dentro da casa do pai, que é o que Jesus vai fazer no dia do arrebatamento. Ele disse o quê? Que na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei para vós mesmos, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então Jesus está na casa do pai, a igreja que é a noiva do Cordeiro irá também para a casa do pai. E isto foi muito bem tipificado pelo casamento judaico ao longo de muito tempo. Agora, por que muitas pessoas serão pegas desprevenidas, brincando de igreja, brincando de ser crente, no dia do arrebatamento? Porque muitas pessoas não levam a sério as coisas que estão escritas nas Escrituras. As pessoas não levam a sério aquilo que a Bíblia diz, o que está profetizado, o que está se desenhando no quadro mundial, como cumprimento das profecias. Então escute bem, esta profecia que nós lemos aqui, a profecia está no livro de Ezequiel, capítulo 38, e tem 2 desdobramentos dela, também está em Apocalipse, capítulo 6, versículo 4, e capítulo 20, versículo 8, porque esta profecia acontece em 2 tempos diferentes. E o que nós precisamos entender hoje, porque eu vou voltar a falar disso no domingo que vem, o que nós precisamos entender hoje é do que é que esta profecia fala, porque talvez seja uma das profecias mais debatidas de toda a Bíblia Sagrada.
pelo fato de que ela fala de um conflito que envolve muitas nações. Ela fala de um conflito a níveis absurdos, estrondosos. E ela descreve acontecimentos, é bom registrar isso aqui, que Ezequiel estava falando cerca de 600 anos antes de Cristo. Isto significa que ele ditou esta profecia cerca de 2.600 anos atrás. E ele fala de coisas aqui, de determinados acontecimentos, que só seriam possíveis através de um conflito nuclear. Quando ele fala que os peixes do mar serão sacudidos, quando ele fala que as aves dos céus cairão, serão sacudidas, quando ele fala que montes se derreterão, e quando ele diz que os muros desabarão, serão destruídos completamente, e mais uma vez, o Senhor fala através de Ezequiel, dizendo que fará chover fogo e enxofre do céu sobre esta coalizão, que a Bíblia chama de Gog e Magog. Quantos entenderam até aqui? Digam amém, Jesus. Muito bem, Ezequiel foi ousado. Ezequiel é, do meu ponto de vista, o profeta mais impressionante do Velho Testamento no que diz respeito às visões futurísticas. Daniel viu coisas lindas, mas Ezequiel viu com riqueza de detalhes coisas que acontecerão a partir do final do tempo da graça até o final do milênio. Ele conseguiu enxergar um período profético de mais de 1000 anos. Não estou falando 1000 anos à frente. Ele conseguiu enxergar um período profético numa duração de mais de 1000 anos. E ele escreveu tudo isto. E nós estamos, inclusive, dentro de parte desse comentário, que do capítulo 38 para frente, ele começa a falar desses acontecimentos e depois descreve todo o milênio que será depois da volta de Jesus. Então, o que Ezequiel está falando é o seguinte: ele usa dois nomes que têm sido debatidos no mundo inteiro. Ele usa o nome Gog e ele usa o nome Magog. Ele usa o nome Gog como sendo um governante, o cabeça de uma coalizão. E ele usa o nome Magog como sendo uma terra, uma região, um território. Então ele fala de Gog, rei da terra de Magog. Na verdade, embora seja traduzido na nossa Bíblia como palavra rei, em algumas versões, no hebraico a palavra não significa rei, porque em hebraico rei é Melech. E a palavra usada no hebraico é Rosh, da mesma expressão Rosh Hashanah, que eu já falei aqui, quer dizer cabeça do ano, início do ano, e muito traduzido como cabeça. Então, Rosh não é rei, mas sim cabeça de uma coalizão, não rei de uma nação, mas o cabeça, o representante de uma coalizão de nações que se organizarão e se unirão no final do tempo da graça, quando a igreja for tirada da terra. Essas nações se congregarão e elas virão com uma única missão. A missão delas é extirpar Israel do mapa. Elas virão para destruir Israel, tirar Israel do mapa, e isto está sendo construído paulatinamente. Agora deixa eu te mostrar uma coisa, se você puder ficar com a sua Bíblia aberta em Israel capítulo 38, vai ajudar bastante. Ezequiel, o que eu falei? Ele também é de Israel, não é verdade? Ezequiel capítulo 38, claro que é Ezequiel, porque diz assim, capítulo 38, versículo 2, diz assim: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, vírgula, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E aí mais à frente, ele fala, no capítulo 3, ele fala chefe de Meseque e Tubal, e no versículo 5, diga comigo, versículo 5, ele cita algumas nações, ele fala persas, etíopes, os de Put. No versículo 6 ele fala de Gomer e Togarma. E quando chega no versículo 15, ele fala daqueles que vêm da banda do norte. Então escuta só, eu já dei estudos aqui várias vezes, incluindo o mês de fevereiro, mostrando quem são essas nações do dia de hoje. E talvez uma das que nós mais falamos é exatamente a Pérsia. A Pérsia hoje é definitivamente o Irã. O Irã é o território que antigamente representava a Pérsia. A língua inglesa, os britânicos deram a eles o nome de Irã, iranianos.
eles não se chamam de iranianos, eles se chamam de persa. Eles dizem que eles são persas, que eles são, portanto, descendentes desta etnia, a etnia persa. E os persas no Velho Testamento estiveram por todo o tempo conectados a Israel, porque eles eram inimigos de Israel. E o grande problema dos persas, bem como dos babilônicos, que hoje é o Iraque, é o fato da origem das histórias, porque eles alegam que eles são o berço da humanidade. E Abraão saiu de uma região que hoje seria o sul da Síria e o norte do Iraque. E ele teria saído daquela região e migrado para a Palestina, que hoje é o Estado de Israel. E teve um filho chamado Ismael, que acabou depois se tornando pai dos povos árabes, generalizando. E teve então Isaque, que é o filho da promessa, através de quem veio a nação de Israel. E Israel, para tomar posse daquela terra, teve que expulsar muitos povos. E alguns desses povos eram dominados ou por assírios, ou por babilônicos, ou por persas. E os persas foram governantes do mundo por um período, e foram depois desbancados somente pelos gregos, que tinham um exército extraordinário, e talvez o general mais impressionante da história, segundo os historiadores, Alexandre o Grande. Então, o que é que nós precisamos entender hoje? Se a Pérsia é o Irã, e a Bíblia está me dizendo, 2.600 anos atrás, que o Irã vai se associar com algumas nações, que a Bíblia dá o nome, essas nações não existem mais hoje com este nome, exceto a Etiópia, que aparece aqui o nome Etíopes no versículo 5, exceto a Etiópia, essas nações ainda existem, mas elas têm nomes modernos, como por exemplo, os persas nós sabemos que são os iranianos, os etíopes são os etíopes. Put, esse nome não existe mais, mas o estudo ao longo da história, nós descobrimos que Put é a Líbia, que está ali também na África. E por fim nós temos Gomer e Togarma, e eu vou falar disso talvez na semana que vem, se não der tempo hoje. Mas olha o que a Bíblia está nos dizendo com 2.600 anos de antecedência. A Bíblia está dizendo o seguinte: haverá um acontecimento nos últimos dias, que nós lemos aqui a palavra últimos dias, e isto será comandado por um homem que a Bíblia chama de Gog, e ele será a cabeça de uma coalizão de nações, e nesta coalizão de nações, a primeira nação que aparece no capítulo 5 é a nação persa. Diga comigo, o Irã. E que o Irã será o cabeça desta coalizão, e ela vai incitar, promover a união destas nações e lançar estas nações como uma ofensiva de guerra contra Israel. Agora eles virão num número absurdo, num número impressionante, que a Bíblia diz que é incontável, um número grande, que o próprio Deus vai ter que se lançar contra eles, porque Israel sozinho não daria conta de conseguir resolver esse problema, porque eles virão numa quantidade absurda, e eles terão armas modernas, inclusive armas semelhantes a armas israelitas ou israelenses, e o Senhor terá que se lançar contra esta coalizão para poder salvar o povo de Israel do massacre, porque a razão do porquê Satanás deseja aniquilar com o Estado de Israel é porque a promessa de Deus é que a semente de Abraão nunca morreria, que Deus fez promessa para a semente de Abraão, dizendo que ele abençoaria a semente de Abraão, dizendo que ele abençoaria os que o abençoassem, e que ele amaldiçoaria os que o amaldiçoassem, e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Por isso que ao longo do tempo, a luta do diabo é para destruir Israel, porque se Israel for destruído em algum momento da história, a palavra de Deus cai no descrédito, e Deus deixa de ser a pessoa que é, o crédito que ele tem, a confiabilidade de Deus cai por terra, porque a promessa de Deus de manter Israel, poupar Israel e abençoar o mundo através de Israel, falharia se Israel fosse destruído do mapa. Quantos estão me entendendo? Então escute o que eu vou te dizer antes de prosseguir nesse raciocínio. Quantos aqui têm promessa de Deus? Levante a mão. Escuta o que eu vou te dizer. Toda vez que você recebe uma promessa de Deus, e todos nós aqui já recebemos várias, com certeza, uma das primeiras coisas que acontece após uma promessa de Deus é um ataque demoníaco contra a sua vida.
O diabo se levantará contra a sua vida para te atacar, te perseguir. Você se converteu a semana passada, o mês passado. Você recebeu uma promessa de Deus de crescimento, de prosperidade, algo para a família, algo para a sua vida espiritual, para o seu ministério. E inevitavelmente, logo depois, você pensa que as portas todas vão se abrir. Inevitavelmente depois você começa a entrar numa batalha espiritual. Porque o diabo vem contra você para te atacar e te destruir. Porque a intenção dele, ou o alvo dele, não é só destruir você, a pessoa. Não. Ele já destruiu muita gente ao longo da história. A intenção dele é fazer com que a promessa que Deus te fez caia no descrédito. Porque se ele conseguir te destruir, se ele conseguir fazer você parar no meio do caminho, a promessa que Deus fez para você não se cumprirá. E se a promessa que Deus fez para você não se cumprirá, então Deus mentiu. Então a palavra de Deus não é tão eficaz. Então a promessa de Deus não é tão confiável. E esta é a razão do porquê Satanás tem atacado as pessoas de forma tão ferrenha. Quanto maior a promessa, maior a perseguição. Quanto maior a promessa, maior será o ataque. Quanto maior a promessa, maior será a retaliação. Você tem que estar atento, acordado, prestando atenção nas coisas, para que o diabo não te leve no bico. Porque do contrário, você vai ser enganado por ele. Quantos estão entendendo? Levante a sua mão e diga comigo: eu tenho promessa de Deus. Diga mais forte: eu tenho promessa de Deus. Agora escute isto. Em 1999, o Irã, que é o primeiro país da lista, deu início a um projeto nuclear. E eles começaram sutilmente, subterraneamente, longe dos olhos de todos, começaram a construir algumas centrífugas, lugares onde o urânio é enriquecido, para poder gerar a massa crítica necessária para ou então gerar energia ou gerar uma bomba nuclear. Quando descobriram, eles já estavam trabalhando 3 anos em segredo. 3 anos em secreto. O Irã, um país 100% islâmico radical. Os 2 únicos países do mundo que são 100% islâmicos e radicais, xiitas, é a Síria e o Irã. Todos os outros países islâmicos do mundo, ou eles são sunitas, que são menos radicais, ou eles têm parte sunita e parte xiita. O Irã e a Síria são os 2 únicos países islâmicos do mundo que são 100% xiitas e, portanto, radicais. O que significa que o governo é xiita, que significa que as escolas são xiitas, que significa que o exército é xiita, significa que os meios de comunicação transmitem pensamentos, ideologias xiitas e etc. E se você não é muito acostumado com essas expressões, o que é um muçulmano xiita? Tem 2 tipos de muçulmano. Na verdade, tem 3 tipos de muçulmano. 2 classificações e 3 tipos. As 2 classificações são sunitas e xiitas. Os sunitas são em maior número, são menos radicais, são mais moderados. Os xiitas são em menor número, mas fazem mais barulho. Eles são radicais, eles são extremistas. Eles acreditam que eles são cavaleiros de Alá e que eles foram enviados por Alá para poder dominar o mundo. E eles estão trabalhando há 600 anos para dominar o mundo, com planejamentos de 100 em 100 anos. Eles fazem um planejamento para 100 anos à frente. Quando aquele está vencendo, eles fazem um outro planejamento para 100 anos à frente. E guess what? Está funcionando. O planejamento deles da África está funcionando. O planejamento deles da Europa está funcionando. O planejamento deles para a América está funcionando. Eles têm um planejamento para a América do Sul. Existem mesquitas muçulmanas no Brasil, nas principais capitais do Brasil, já para você ter uma ideia. Então eles estão trabalhando com esse princípio. E eles acreditam que Israel é do diabo, é maligno. E os Estados Unidos também, porque apoiam Israel e assim a Grã-Bretanha. Então eles têm que destruir Israel do mapa.
Eles têm, de alguma forma, desativar o poder dos Estados Unidos. E eles têm que destruir a Inglaterra, porque esses três são os causadores dos males do mundo. E quando eles conseguirem tornar o mundo 100% islâmico, então o mundo terá paz, porque o mundo será governado por um líder supremo, que eles chamam de Mahdi, que é um homem que virá em algum tempo no futuro para governar a terra por 7 anos. E eles destruirão, Al-Mahdi destruirá os judeus. Al-Mahdi virá depois de uma grande guerra. Al-Mahdi virá depois de 2 anos de fome. E Al-Mahdi vai destruir Israel, vai vencer os Estados Unidos. E Al-Mahdi vai reinar por 7 anos sobre a terra e trará paz e prosperidade sobre a terra. Isso te lembra alguém? Me lembra o anticristo. Você pode chamar esse cara do que você quiser, mas com esta descrição, a Bíblia chama ele de anticristo. Este é o anticristo que está vindo e que se levantará. Agora escute esta, segura na cadeira. Há 1 ano atrás, quando Mahmoud Ahmadinejad, o presidente do Irã, reeleito agora, 4 meses atrás, quase 5 meses atrás, 4 meses atrás, quando ele estava fazendo o seu discurso nas Nações Unidas, pouco depois da sua posse para o primeiro mandato de presidente do Irã, ele se levantou em público, nas Nações Unidas, com as câmeras gravando, e ele disse 2 coisas, que estão registradas, qualquer um pode ver na internet. Primeiro, ele disse: eu sou o profeta de Al-Mahdi, e Alá usará o Irã para preparar o caminho para a vinda de Al-Mahdi. E número 2, ele disse na reunião das Nações Unidas, que a missão dele, do Irã e de Al-Mahdi, é destruir Israel e dizimá-lo do mapa. E quando ele disse isto, vários delegados ingleses, americanos e de outras nações se levantaram e saíram da reunião pela porta, vaiando ele. E ele continuou falando até o final, dizendo que a missão dele é esta: ele vai destruir Israel e ele vai preparar o caminho para a vinda de Al-Mahdi, para destruir Israel do mapa e para vencer os Estados Unidos da América. Quantos amam a Bíblia Sagrada? Digam amém. Então você tem que amar mais a partir de hoje. No versículo 4 diz: e eu te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes, os de Put, que é a Líbia, Gomer e Togarma. Agora escute isso. Eu fiz uma pesquisa profunda sobre isso. Existem pessoas por aí, essas mensagens às vezes vão para o rádio, coisa dessa natureza, então eu tenho que dar uma explicação. Existem pessoas por aí que, para encerrar o assunto, dizem que Magog, porque Gog é uma pessoa que virá e se personificará. E esse Gog será um líder que não será rei de uma nação, mas ele será um líder que vai comandar esta coalizão de nações. Este é Gog. Agora, Magog fala de um território que tem que compreender algumas nações. E as pessoas, para encerrar o assunto com facilidade, eles dizem que Magog é Rússia. Então o que vai acontecer? A Rússia virá contra Israel e ela se unirá ao Irã e se unirá a alguns países e perseguirá Israel e tentará destruir Israel. O problema é que quando você faz uma pesquisa étnica e linguística, e você estuda a origem dos russos e a origem dos países turcos, que não é só a Turquia, mas todos aqueles países da Ásia Central, que tem aqueles nomes estranhos, Uzbequistão, Cazaquistão, Paquistão, Afeganistão, Azerbaijão, e aqueles nomes estranhos da Ásia Central. São países pequenininhos, exceto o Paquistão, que é um país grande, que está exatamente ao sul da Rússia. Esses países, incluindo uma população da Geórgia, que é um país pequenininho, mais o Irã e alguns povos espalhados pela Ásia Menor, são chamados de povos turcos. São povos que vêm desta origem que a Bíblia está dando, que é Togarma,
Meseque e Tubal. E Gomer, que é uma outra palavra, fala dos turcos e de povos que vieram de tribos celtas, que viveram no leste da Europa e depois se espalharam para a Europa e deram origem, inclusive, depois, através de um dos filhos de Gomer, chamado Askenaz, deram origem, então, às tribos eslavas, de onde saíram, dentre outros, os russos. Então, deixa eu te dizer isso aqui, que você não vai guardar tudo isso na cabeça, eu entendo. Mas é meu dever dizer. Primeiro lugar, a Rússia não tem participação nesta coalizão. Porque o ancestral da Rússia, dos escandinavos, das tribos eslavas, chama-se Askenaz, filho de Gomer. E quando você lê a profecia de Ezequiel, Ezequiel cita Gomer, Ezequiel cita Meseque, cita Tubal, cita Togarma, mas ele não cita Askenaz. Como que você, numa profecia, você vai tentar falar dos franceses e você cita todos os povos menos os galeses? Se você está tentando falar alguma coisa dos franceses, você tem que citar os galeses, que são os pais dos franceses. Se você vai falar dos britânicos, você tem que falar dos saxões, e assim sucessivamente. Então ele não cita aquele que seria o pai dos escandinavos, que lá na frente dá origem ao território russo. Mas ele fala assim, de Meseque, Tubal, Gomer e Togarma. Então olha só que coisa impressionante. Porque já tem algum tempo que nós temos falado aqui, mostrando que a foto do final dos tempos mostra o crescimento do islamismo. Hoje, nesse momento, enquanto eu falo, o Islã já é a maior religião do mundo, com quase 1,4 bilhões de seguidores. E o Islã, hoje, é a única religião do mundo que domina 100% várias nações do planeta com as suas ideologias. O cristianismo não faz isso. Não tem nenhuma nação do mundo 100% cristã. Não tem nenhuma nação do mundo 100% católica. Não tem nenhuma nação do mundo 100% hinduísta. Não tem nenhuma nação do mundo 100% qualquer outra religião. Mas existem várias nações do mundo 100% islâmicas. O que significa que o diabo está trabalhando há muitas centenas de anos, preparando estas nações com uma ideologia antissemita contra Israel e contra todo aquele que é a favor de Israel, com a intenção de destruir Israel e tirá-lo do mapa. Quando descobriram que o Irã estava trabalhando nas armas, no enriquecimento de urânio, quem assiste um pouco de televisão já deve ter visto isso. Começou o bate-boca. Reuniões das Nações Unidas. Os Estados Unidos ameaçando sanção. A Inglaterra ameaçando colocar sanção à França. E um é contra daqui, o outro é a favor dali. E aquele bate-boca, bate-boca. E o Ahmadinejad dizendo, não, nós vamos continuar, porque o nosso projeto nuclear é pacífico. Nós temos o direito. O que nós queremos aqui é gerar energia nuclear. E aí ficou aquele bate-boca por anos a fio. Aí abriu uma porta para os fiscais da UN, da União Europeia, aí das Nações Unidas. Aí eles iam lá, aí a liderança do Irã expulsava eles de lá. E ficava aquele bate-boca. Resultado para mim não ir mais longe. 99, nós estamos em que ano? 2009. Escute isto. 10 anos depois, o Irã já tinha, há poucos anos atrás, 300 centrífugas trabalhando. E hoje, em 2009, eles inauguraram há poucos meses atrás a centrífuga de número 1.500. Eles têm 1.500 centrífugas trabalhando, enriquecendo urânio, preparando material, matéria-prima para energia nuclear, que na verdade é uma arma nuclear. Olha o que a Bíblia diz.
algumas coisas para nos chamar a atenção. Em primeiro lugar, verso 11. E dirá, subirei contra a terra das aldeias não muradas. Como é que Ezequiel poderia dizer uma coisa dessa, se na época de Ezequiel não havia cidade sem muro? Não havia nenhuma cidade, uma cidade sem muro era loucura, não existia. E ele está dizendo, subirei contra a terra das aldeias não muradas. Então, ele estava profetizando para uma época muito distante da sua. Virei contra os que estão em repouso e que habitam seguros. Israel nunca teve tanta segurança na história como tem hoje. Você fala, pastor, mas eu só ouço falar em guerra, em conflito, etc. É verdade, porque isso ali nunca vai acabar. Mas Israel nunca teve um período de tanta segurança, tanto conforto, como eles têm hoje. Fica aquele negócio, um mísselzinho para lá, uma bombinha aqui, uma bombinha acolá, mas a segurança do Estado de Israel é como jamais aconteceu na sua história. E dizem assim, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolhos e nem portas. Então não precisa, logicamente, dizer isso. Você vai a Israel, não existe mais hoje cidades muradas. Os únicos muros que existiam, dividindo cidades, caíram, que eram os muros de Berlim. As muralhas da China não são muros dividindo cidades. Não existem mais cidades muradas. E no versículo 18 diz assim, sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra, aonde? De Israel. Verso 20, preste atenção. De tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Qual é a única força humana produzida pelo homem capaz de causar esse estrago que a Bíblia está descrevendo aqui com 2.600 anos de antecedência? Qual? Só uma arma nuclear. Só uma arma nuclear. E é tão interessante, irmãos, isto, que nós estamos falando de profecia, então aguça a sua mente. É tão interessante isto, que todo mundo sabe que o Irã está construindo uma bomba nuclear e ninguém faz nada. Os Estados Unidos sabem, Bush sabia, Obama sabe, a Inglaterra sabe, já tentaram colocar sanções, não tem jeito, todos sabem, mas ninguém faz absolutamente nada contra isso. Então, onde eu quero chegar, porque meu tempo esgotou? Qual é a aplicação de tudo isso? Nós vamos voltar nesse assunto semana que vem. Escuta o que eu vou te dizer. Uma das coisas que Deus me levantou para fazer é o que eu estou fazendo aqui agora. Pregar a palavra de Deus e trazer o máximo de conhecimento possível para que você não seja enganado e você não tenha desculpa depois de dizer, eu não sabia. Porque quando você é informado, a sua responsabilidade aumenta. Se amanhã, diante de tudo que eu estou te mostrando, segundo um historiador, eu não vou dar o nome dele, é um jornalista na verdade, porque quando ele escreve no livro, ele usa um pseudônimo, porque ele não quer aparecer. Segundo esse jornalista, com mais 2 anos, quantos? Com mais 2 anos, o Irã terá a sua primeira ogiva nuclear pronta. 2 anos. E o Ahmadinejad, numa entrevista a um canal de televisão do Irã, ele disse com todas as letras, que Al-Mahdi virá ainda no seu tempo, no tempo dele. E que ele já sabe quem é Al-Mahdi, que ele já teve um encontro com Al-Mahdi, e que ele está trabalhando para acelerar o apocalipse, para que Al-Mahdi venha. E isso não é nenhuma carta secreta, ele fala essas coisas na televisão, nas reuniões das Nações Unidas. Escuta o que eu vou te falar, o que a Bíblia está mostrando que está por acontecer.
que é uma coalizão de países islâmicos, que compreende os países do centro da Ásia. Esses nomes todos que eu já falei, Cazaquistão, Paquistão, Uzbequistão, Curzequistão, todos esses países, incluindo o Irã, incluindo a Síria. Essa coalizão já existe, incluindo a Etiópia e a Líbia. Há pouco tempo atrás, gente, ainda 2009, 2008, 2006, o Irã assinou um tratado de cooperação militar com a Etiópia, com o Egito e com a Líbia. O próprio Ahmadinejad, depois que ele tomou posse, ele foi lá e assinou um tratado de armamentista com a Etiópia, com a Líbia e com o Egito. E esses países já fazem parte desta relação, desta coalizão persa. E nós sabemos que eles têm pontos comuns com esses países que terminam com ão. Por quê? Porque todos eles odeiam de morte os Estados Unidos da América e odeiam Israel. Porque nesse exato momento, os Estados Unidos têm tropas dentro do Afeganistão e no Paquistão, combatendo a Al-Qaeda. Então, o que nós temos hoje no cenário mundial profético é o cenário perfeito para que essas nações se unam e digam: olha, sozinhos nós não conseguimos, mas se nós nos unirmos, nós podemos. E o que é que falta, pastor Jefferson, para que isto aconteça? O que falta é o Irã terminar a sua primeira bomba nuclear. Porque o Paquistão, que também tem bomba nuclear, o Paquistão não tem coragem de dar o passo. Por uma outra história que eu explico uma outra hora para você. Mas o Paquistão não tem coragem de dar esse passo por várias razões. Uma delas é que o Paquistão vive em constante conflito com a Índia. Briga de border, como é que fala? Border? Fronteira. Briga de fronteira com a Índia. E é um pedaço de terra que o Paquistão diz que é dele e a Índia diz que é dela. E eles ficaram em guerras por muito tempo disputando aquele pedaço de chão. Então a Índia tem bomba nuclear e o Paquistão também tem bomba nuclear. E nenhum dos dois vai abrir mão das suas bombas nucleares, porque se um ficar sem bomba nuclear, o outro ataca o outro. Por esta razão, o Paquistão não vai disparar esse gatilho, mas o Irã vai. Porque os líderes mundiais, os repórteres investigativos mundiais, todos eles dizem que o homem mais perigoso hoje na face da terra chama-se Mahmoud Ahmadinejad. É o homem mais perigoso que tem hoje na face do planeta Terra. Ele não tem medo de nada, ele não tem medo de ninguém. E você já viu ele é desse tamanhozinho assim, a cabeça dele deve bater no meu ombro, ele só vive rindo assim. Só fala rindo. O tempo todo rindo, ele tem um semblante que fica rindo o tempo todo. E as pessoas fazem perguntas para ele, perguntaram para ele, um repórter perguntou para ele, falou assim: escuta, o senhor falou na televisão iraniana que o senhor é anti-zionista, zionista, né? E que o senhor está trabalhando para destruir Israel do mapa. Aí ele virou, falou desse jeito, rindo, assim. Ele falou assim: olha, imagine o mundo sem os zionistas, sem Israel. Ele falou: Israel é o problema do mundo. Tira Israel do mundo que acabam os problemas. Ele falou: a única coisa que eu estou fazendo é fazendo aquilo que muitos gostariam de fazer e não têm coragem. E eu termino dizendo isto. Eu estou falando para um grupo de pessoas aqui, pessoas já crentes há muitos anos, pessoas recém-convertidas e alguns talvez que não tiveram ainda experiência de conversão. Mas escuta o que eu vou te falar. A Bíblia é muito mais do que um livro religioso que fala apenas do amor de Deus ou coisas dessa natureza ou preceitos religiosos. A Bíblia é um livro extremamente preciso. A Bíblia é um livro que fala com precisão coisas com milhares de anos de antecedência. Só uma mente superpoderosa, uma mente capaz de conhecer passado, presente e futuro, poderia registrar na Bíblia Sagrada as coisas que estão registradas aqui. Só Deus poderia ter soprado no ouvido de Ezequiel que Irã, Líbia e Etiópia fariam uma coalizão no final dos tempos, e nós assistimos com os nossos olhos eles assinando um tratado armamentista, agora no nosso tempo, 2.600 anos depois. Então escute a minha palavra, você precisa acordar, despertar, se levantar diante de Deus,
assumir uma postura séria de serviço a Deus, para que Deus possa se manifestar através da sua vida, te manter firme, de pé, fortalecido, para que quando esses desdobramentos acontecerem, você não seja pego de surpresa. São coisas sérias demais para nós brincarmos em algum momento da nossa caminhada espiritual. E quando você não conhece as profecias, você pode até ter uma desculpa diante de Deus, dizer: eu não sabia. Deus, eu era de uma igreja, lá nunca foi dito, nunca foi pregado. Eu achei que Jesus ia ainda demorar mais 10 anos, mais 20 anos, 50. Mas eu quero dizer para você, tudo, absolutamente tudo, quanto mais a gente analisa as profecias, quanto mais a gente olha os acontecimentos mundiais, absolutamente tudo indica que o arrebatamento da igreja está por acontecer ainda nesta geração. Ainda nesta geração. E quando Jesus fala, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, ele está falando da geração profética, aquela geração profetizada. Não passará esta geração, a profetizada. Qual é a geração profetizada? Esta geração, a geração do tempo do fim. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E para que eu ou você, ou qualquer pessoa nesse auditório, ou qualquer parente nosso, amigo nosso, seja pego desprevenido quando a trombeta tocar, quando as pessoas começarem a desaparecer do planeta Terra. E olha, me dá 2 minutos que eu preciso te dizer uma coisa. Eu descobri lendo um livro atômico sobre armas nucleares, que os cientistas do mundo em 1950, os cientistas da época, em 1950, criaram um relógio simbólico, chamado relógio nuclear. A função desse relógio nuclear é marcar o grau de ameaça que o mundo sofre de uma explosão nuclear. O horário que eles estabeleceram como o horário da explosão, ficticiamente, quem está entendendo? Ficticiamente. O horário que eles colocaram como o horário da explosão, ficticiamente, é meia-noite. Então, de 1950 para cá, de acordo com as ameaças de um país para o outro, o aumento de armas nucleares, eles vão movendo esse ponteiro. Então já faltou 30 minutos para meia-noite, já faltou 1 hora para meia-noite, já faltou 10 minutos para meia-noite. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando aconteceu aquele incidente, estava aquela discussão, aquela coisa toda, o que eles fizeram? Eles adiantaram o ponteiro para 2 minutos para meia-noite. Na Segunda Guerra Mundial. Depois que passou aqueles conflitos todos, eles voltaram de novo para 10 minutos, 15 minutos e por aí vai. Agora, há pouco tempo atrás, o relógio nuclear indicava 10 minutos para meia-noite. Há poucos anos atrás, quando o Ahmadinejad inaugurou as primeiras centrífugas para enriquecimento de urânio, os cientistas foram lá e ajustaram o relógio para 5 minutos para meia-noite. Então, no calendário científico atômico, faltam 5 minutos simbólicos para meia-noite, que é o horário em que uma explosão atômica aconteceria no mundo. Quem está entendendo? Agora corre comigo que nós vamos encerrar com esse versículo. Mateus 25. Mateus capítulo 25. Quem achou Mateus 25? Verso 2, verso 5, perdão. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então escuta isso aqui, olha o que a Bíblia está fazendo comigo e com você. A Bíblia está dizendo para nós dois que o arrebatamento da igreja vai acontecer exatamente no limiar desse conflito que a Bíblia chama de Gog e Magog. A igreja vai ser tirada da terra, meia-noite. Em seguida, esta coalizão se forma e haverá um conflito nuclear, quando eles vão tentar atacar Israel com bombas nucleares, e Deus vai usar também, orientar o povo de Israel, contra-atacarão, haverá um conflito nuclear.
eu diria, quem sabe horas, quem sabe 2 ou 3, 5 dias, uma semana, 2 depois do arrebatamento. Escuta o que eu estou te falando. À meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo. Quem não subir, quando esta meia-noite chegar, vai contemplar o que eu estou pregando nesta noite. Coloque-se de pé neste momento. E o meu dever é esse, é dizer para você o que as profecias dizem, o que está acontecendo no mundo, e o seu dever é dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ter uma vida séria contigo. Eu quero ter uma vida reta contigo. Eu não quero brincar de igreja, brincar de ser crente. Eu não quero brincar de absolutamente nada, porque essa brincadeira vai custar caro. Senhor, eu não quero brincar. Eu quero levar isso a sério, porque eu não quero ser pego sem azeite quando a meia-noite chegar. Feche os seus olhos.